galerinha do primeiro ano, tranquilo? Beleza? Então vamos aqui com mais uma aula, tá? A aula de cinemática que a gente estava programado para soltar aqui no dia de hoje. E a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado, que é o que a gente já começou a tratar lá na sala de aula, ok? Eu vou dar um pequeno resumo aqui do que a gente já fez na sala de aula e dar sequência no que a gente ainda não fez, ok? Você pode acompanhar essa aula pela sua apostila, aqui na página 171, tá? Movimento uniformemente variado, essa parte aqui a gente já comentou, mas eu vou comentar ela novamente, tá certo? E a novidade é a partir daqui, ó, função horária dos espaços. Bacana, pessoal? Então vamos lá, iniciando a nossa aula. Então, movimento uniformemente variado. O que a gente viu na sala? Que o movimento uniformemente variado consiste em ter uma aceleração, né? Então, variado por quê? Porque a velocidade varia, porque existe uma aceleração, ok? Só que, por que desse movimento, desse nome uniforme? Porque a aceleração, ela vai ser constante, né? Quem era constante no movimento uniforme era a velocidade. E agora quem é constante é a aceleração. Então, aqui está a fórmula da aceleração média, que é a variação da velocidade sobre o tempo. Variação da velocidade é isso aqui, né? Variação do tempo também. E aí, a gente dá sequência aqui, tirando o m, né, do médio, porque agora é uniforme, não tem necessidade do médio. E você percebe que aqui só tem um tempo. Por quê? Porque esse tempo inicial a gente coloca como sendo zero. Usando o cronômetro, a gente tem o tempo inicial zerado, né? Então, a maioria dos exercícios já te dá o tempo de movimento. Ok. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, ó, isso aqui vezes 1, aqui você tem isso, e A vezes T você tem isso. E aí a gente obtém a equação da velocidade, tá? Que a gente já tinha visto na sala de aula. A equação da velocidade. E, por ser uma equação do primeiro grau, nós temos o gráfico, né? Que é uma reta. A gente já tinha discutido isso. E essa reta ela pode ser crescente, se a nossa aceleração for positiva, tá? Então, nessa função aqui, ó, a aceleração é o nosso personagem principal, né? Então, o sinal dela que manda. Então, se ela tem um sinal positivo, a reta é ascendente aqui, né? Para cima, ok? E se a aceleração for negativa nessa função, ela vai produzir um gráfico decrescente, tá certo? Então, isso a gente já tinha visto também, ok? Bom, a gente também tinha falado sobre a classificação dos movimentos. Como é que a gente classifica o movimento dentro do movimento uniformemente variado? Aqui eu coloquei 4 tipos de gráficos aqui, né? Nós temos aqui 2 com um gráfico acima do eixo positivo aqui, né, da velocidade positiva, e 2 gráficos com a velocidade negativa. Eu tenho também 2 gráficos com a reta crescente e 2 gráficos com a reta decrescente. Então aqui eu tentei abordar tudo que a gente pode encontrar aí nos exercícios, tá bom? Então, como é que a gente vai começar a classificação? Esse gráfico aqui, esse móvel, está demonstrando que ele tem velocidade positiva, que está acima do eixo, e aceleração positiva. Então, portanto, o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, basta ela estar acima do eixo para ser positiva, né, o gráfico, e o movimento acelerado. Tá? Como é que eu sei que é acelerado? Só de observar no gráfico eu estou percebendo que a minha velocidade está aumentando, né? Ela sai de um determinado valor aqui e vai aumentando cada vez mais. Então, o movimento é progressivo, ida, e acelerado, porque a velocidade está aumentando, ok? Já esse aqui, ó, a velocidade ainda está do lado positivo. Isso aqui não está dizendo que a velocidade está aumentando, não. Está dizendo que a velocidade, todas as velocidades que compõem esse gráfico, está do lado positivo aqui, né? Então, o movimento é progressivo ainda. Então, veja que o progressivo não é porque a reta é para cima,
É porque a velocidade está acima do eixo. A velocidade está positiva. Só que como o gráfico é decrescente, a gente viu aqui atrás, né, que gráfico decrescente significa que a velocidade é negativa, né? Então significa que se nós temos velocidade positiva, o movimento é progressivo. Porém, a velocidade está passando de um valor maior para valores cada vez menores no decorrer do tempo. Então, o movimento é retardado, com a velocidade diminuindo, ok? Bom, aqui agora eu tenho um gráfico em que esta reta passou para o lado negativo. Então, a velocidade, né? A velocidade ela é negativa. Então, se a velocidade é negativa, indica volta, e volta indica movimento retrógrado, ok? Porém, o movimento é retrógrado, porque está voltando, e é acelerado. Por que eu sei que é acelerado? Porque a velocidade aqui tem um determinado valor, e essa velocidade aqui vai aumentando cada vez mais. Vamos supor que aqui fosse menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e assim por diante. O número está aumentando. O sinal de negativo só indica que está voltando, tá? Então, a velocidade está passando de um valor menor, para um valor maior. Então, o movimento é acelerado. Aqui nós ainda temos um outro gráfico com um movimento retrógrado. Por que eu sei que é retrógrado? Porque a velocidade continua na parte negativa, tá? Não tem nada a ver com subida e descida do gráfico. Gráfico para cima ou gráfico para baixo. Para eu analisar se é retrógrado ou progressivo, eu vou observar a posição do meu gráfico. Gráficos acima do eixo, progressivo. Gráficos abaixo do eixo, retrógrado. E isso quando é velocidade em função do tempo. Observa bem isso aqui, tá? Por que eu sei que é retardado? Porque essa velocidade está saindo, digamos aqui, vamos supor, de menos 10 para menos 2, sei lá, né? Então, de 10 para 2, a velocidade está diminuindo. Agora, o negativo indica que está voltando, tá? Por isso que é retrógrado. Então, o movimento é retardado. A gente abordou também, em sala de aula, uma outra forma da gente saber se o movimento é acelerado ou retardado, porque eu enfatizei muito, a gente não pode confiar no sinal da aceleração. Veja bem aqui, ó. Aqui a aceleração é positiva, acelerado. Aqui a aceleração é negativa, retardado. Até aí tudo bem. Mas agora aqui, ó, eu tenho uma aceleração negativa e o movimento é acelerado. Eu tenho uma aceleração positiva e o movimento é retardado. Eu não posso confiar no sinal da aceleração, né? Eu só posso confiar no sinal da velocidade para classificar o movimento enquanto progressivo ou retrógrado. Então, como que a gente faz? Lembra que eu demonstrei para vocês que a gente pode confiar no jogo de sinal. Veja bem, como a velocidade aqui é positiva, por estar acima do eixo, e o gráfico é crescente, indicando que a aceleração é positiva, mais com mais. Então, quando o resultado do jogo de sinal dá mais, aí eu posso afirmar que é acelerado. Veja este aqui, ó. Como a velocidade ainda está acima do eixo, ela ainda é positiva, apesar do gráfico ser decrescente, e a aceleração é negativa por esse motivo, pelo gráfico ser decrescente. Mais com menos. Se o jogo de sinal deu negativo, movimento retardado. Não é porque a aceleração é negativa, é porque o jogo de sinal deu negativo. Velocidade negativa, que está abaixo do eixo, e aceleração negativa, porque o gráfico é decrescente. E menos com menos, mais. Então, mais significa que o movimento é acelerado. Então, olha só de novo, a aceleração é negativa, mas o movimento é acelerado, porque o jogo de sinal deu mais, tá? Então, a gente não confia no sinal simplesmente da aceleração, ok? E, por fim, velocidade negativa ainda, porque está abaixo do eixo, mas o gráfico é crescente, a aceleração é positiva, e mais com menos é menos. E o jogo de sinal dando menos, o movimento é retardado. Ok, então vamos passar agora para a parte que é novidade de hoje, né? Que a gente vai elaborar aqui a função horária dos espaços.
Então eu vou deduzir a fórmula que a gente vai utilizar para calcular a distância percorrida, tá? E a posição do móvel em um determinado tempo dentro do movimento uniformemente variado. A gente não pode usar o sorvete, o S é igual a CO mais VT, que essa equação era para ser usada no movimento uniforme. E agora a gente tem uma nova situação, né, que é o movimento uniformemente variado. Então nós precisamos de uma nova fórmula dentro das novas condições. Então eu tenho aqui o ponto de partida, é o gráfico da velocidade que a gente está conhecendo, tá? E não é novidade, porque a gente já viu lá atrás no movimento uniforme, que quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, eu posso calcular a área da projeção desse gráfico no eixo X para determinar o ΔS, para determinar a distância percorrida. Então, essa distância percorrida é numericamente igual à área, tá? E a área do trapézio, né, que formou um trapézio aqui, é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Só que aqui eu já substituí. Quem é a minha base maior é a velocidade, coloquei aqui, mais da fórmula base menor, que é essa velocidade inicial aqui, e a altura é o meu tempo aqui. Então, base e altura, tá? E dividido por 2 em função da fórmula, ok? Agora, essa velocidade aqui, a gente já descobriu anteriormente que ela vale V0 mais AT. Então, nós vamos substituir isso aqui dentro dessa equação para ver o que dá. Olha só. Então, essa velocidade aqui vale isso. E eu vou pegar isso aqui e jogar aqui. Foi o que eu fiz. Ó. Essa velocidade vale isso tudo. Mais essa velocidade inicial dividido por 2 vezes o tempo. Esse parêntese aqui não é necessário. Então, a gente pode até enxergar aqui V0 mais V0, 2V0. Tá vendo aqui, ó, né? 2V0 mais AT, que eu vou multiplicar pelo tempo e dividir por 2. E aí, você multiplicando aqui, ó, aplicando a distributiva, 2V0 vezes T, 2V0T. AT vezes T, T vezes T é T ao quadrado. Né? Então, ficou AT vezes T, AT ao quadrado. Aqui apareceu 2, 2, porque aqui eu tenho um denominador comum embaixo de uma soma, então eu posso colocar um 2 para cada um. Tá? Então, esse 2 pode ficar embaixo dessa, do 2VOT e um outro 2 embaixo do AT ao quadrado. E aí eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Simplificando esse 2 com esse 2, só sobra o VOT e toda essa parte aqui da equação, AT ao quadrado sobre 2. Tá? Então, você tem aqui já uma forma para a gente calcular a distância percorrida. Ok? Então, essa é uma fórmula que a gente vai usar bastante esse ano, tá? Que vira e mexe a gente vai voltar a mexer com o movimento uniformemente variado, ok? Bom, mas dando sequência aqui, esse aqui ainda não é o objetivo. Essa aqui ainda não é a função horária. Esse aqui é uma fórmula para calcular a distância percorrida. Então, se a gente dá uma sequência aqui, o que é ΔS? Posição final menos inicial. Então, no lugar de ΔS, eu vou substituir posição final menos posição inicial e manter tudo isso. Passando o S0 para o lado de cá, veja bem, então o S ficou sozinho, o S0 passou para cá, somando com tudo isso, aí sim eu obtive a função horária do espaço. Então, S é igual a CO mais VOT AT ao quadrado sobre 2, que a gente chama de sorvetão. Né? Até aqui é o sorvete, ó. Só que aqui é a velocidade inicial. Tá? E acrescentou o AT ao quadrado sobre 2. Então, veja que essa função, essa equação é uma equação do segundo grau. Tá? E a equação do segundo grau requer um gráfico que vamos ter essa situação aqui. Tá? Então, toda vez que a gente tem uma equação do segundo grau, eu tenho uma parábola, que ela pode ter concavidade voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo. Tá? Aqui eu coloquei 2 em um gráfico só, para demonstrar que eu posso ter ou ela para cima ou ela para baixo. O que vai definir ela ser para cima ou ela ser para baixo? É o sinal da aceleração, que é a minha personagem principal. Né? É o personagem principal dessa novelinha aí chamada Movimento Uniformemente Variado.
Então, se a aceleração é positiva, ou seja, maior que zero, concavidade voltada para cima, se tiver uma função onde aparecer um sinal de menos aqui, né, você vai ter a concavidade voltada para baixo. Isso é importante saber na hora da gente resolver exercícios, vocês vão perceber isso, tá? Agora, como é que eu posso fazer para lembrar disso, né? Então, está aqui, aceleração positiva, concavidade voltada para cima, aceleração negativa, concavidade voltada para baixo, e aí a gente cria aqui uma brincadeirinha, né? Aqui, ó. Então, você tem, se a aceleração é positiva, boquinha feliz. Ó, boquinha feliz. Lembra, ó, espaço em função do tempo, tá? Então, boquinha feliz. Se a aceleração é menor que zero, ó, tá com aceleração negativa, tá? Então, tá tristinho aqui, tá? Boquinha de triste. Então, aceleração positiva, boquinha feliz. Aceleração negativa, boquinha triste. Bacana? Então, isso aqui é só um macetinho para a gente não esquecer esse detalhe, ok? O que mais que a gente precisa saber a respeito do gráfico? Cara, esse gráfico tem muita coisa, muita informação importante, tá? Uma delas é que esse vértice dessa parábola, aqui nesse vértice dessa parábola, tem uma informação aqui muito importante, implícita aqui, tá? O que acontece nesse lugar? Esse lugar é o lugar de mudança de sentido. Como assim? Você percebe que aqui o móvel está caminhando num determinado sentido e depois ele muda o sentido. Aqui ele está voltando e a partir daqui ele está indo. Tá? Então, dentro do movimento retilíneo, para ele mudar de sentido, ele tem que parar. Tá? Então, nesse momento, nesse vértice da parábola, a gente tem que saber que a velocidade é zero. Isso é importante na hora de resolver alguns exercícios que a gente vai ver pela frente. Tá? Aqui, da mesma forma, a parábola sendo com cavidade voltada para baixo, a mesma ideia. Nesse ponto, a gente tem mudança de sentido. E o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui o movimento está sendo progressivo, porque a posição está aumentando, aumentando, aumentando. De repente, ela começa a diminuir. Então, quer dizer que aqui existe ida e existe volta. E entre a ida e a volta, né, tem a parada do corpo aqui. Então, ele tem que parar para voltar. Então, essa é uma ideia extremamente importante, tá? Que você tem aqui, nesse momento, nesse ponto, mudança de sentido, ok? O que mais que a gente tem que entender? Que, como existe mudança de sentido, eu vou classificar esse movimento de duas formas. Então, não tem como eu ter uma classificação só. Quando você tem uma parábola completa, você tem duas classificações. Esse primeiro movimento até aqui e desse movimento para frente, tá? Ou seja, ó, dessa posição aqui até aqui, o movimento é retrógrado, porque a posição está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, quer dizer que está voltando. Só que eu sei que nesse ponto ele vai parar. Então, ele já começa diminuindo a velocidade, diminuindo até parar. Ele para voltar. Tá certo? Nesse caso aqui é para ir, né? Porque depende do referencial, se é questão de ida e volta. Aqui ele está voltando primeiro para depois ir, tá? Então, nesse movimento aqui, esse primeiro movimento é retrógrado e retardado. Já este aqui, ó, desse ponto para frente, ele começa a ser progressivo. Por quê? Porque a posição começa a aumentar no decorrer do tempo. E acelerado por quê? Poxa, se ele está parado, ele tem que acelerar para sair do lugar, né? Então, se o primeiro movimento é retrógrado, o segundo é progressivo. Se o primeiro é retardado, o segundo é acelerado, ok? Aliás, todo o primeiro antes da parábola aqui na parábola vai ser retardado, porque ele vai tender a parar, tá? Que é o que acontece aqui também, ó. Nesse primeiro momento ele é progressivo, tá indo, a posição está aumentando, 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 chega no limite máximo onde ele para voltar. Tá? Então, nesse movimento aqui, eu tenho então um movimento retrógrado. Desse ponto para frente, ele está voltando. Só que ele parou para sair do lugar e tem que acelerar. Então, o movimento é retrógrado e acelerado. Então, toda vez que eu tenho uma parábola completa, eu tenho que observar que eu tenho duas classificações. Tanto
é uma classificação na ida e uma classificação na volta, ou vice-versa, ok? A gente percebe aqui por esse GIF animado, né? Olha só, alguém jogou uma mala para cima, né? Então, aqui está mostrando que tudo que sobe desce. Mas para descer, para voltar, essa mala teve que parar, né? Então, olha só, ela sobe, ela vai, então o movimento de subida é progressivo, só que a velocidade vai diminuindo, porque ela tem que parar em função da gravidade, né? Vai puxar ela de volta. Aí ela para, e do momento que ela para voltar, o movimento passa a ser retrógrado, que é a volta da mala, só que acelerado, porque ela cai aumentando a velocidade, ok? Que é exatamente esse gráfico aqui, ó. O movimento da mala de subida, o movimento é progressivo e a velocidade vai diminuindo até parar. Quando ela para, ela retorna, então o movimento é retrógrado, só que ela retorna com a velocidade aumentando cada vez mais. Senão os caras não tinham saído ali correndo, né? Olha lá, sabe que a mala vai chegar rompendo a orelha do caboclo, né? Bacana, pessoal. Bom, o que esse gráfico está mostrando aqui para mim? Esse gráfico está me mostrando que nem sempre eu vou ter uma parábola inteira, tá? Como eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma parábola completa, aqui eu tenho uma parábola completa. Então aqui eu tenho ida e volta, aqui eu tenho volta e ida. Então nem sempre eu vou ter a ida e a volta. Às vezes eu vou ter só a ida, tipo aqui, ó. Tá? Essa parábola aqui só tem a metadinha da boquinha, tá certo? Então é só ida, a posição está aumentando no decorrer do tempo. Mas veja que ela é parte de uma boquinha feliz, né? Se ela é parte de uma boquinha feliz, com cavidade voltada para cima, a aceleração é positiva. Se eu estou indo, se a posição está aumentando, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, esse é um movimento progressivo e acelerado, tá certo? Aí eu tenho uma demonstraçãozinha, olha só que doideira. Essa bolinha está indo embora, tá? E percebe que a velocidade dela aumenta. Tanto é que a galera não consegue acompanhar, né? Não consegue pegar. Por quê? Porque a bolinha está indo, movimento progressivo e acelerado. Bacana? Ela está toda feliz indo embora. Bacana, pessoal? Joia. Então, é esse movimento aqui, progressivo e acelerado, tá? E eu posso ter também um movimento de volta, tá? Só de volta. A posição está diminuindo, ok? E só que a velocidade vai aumentando, né? Por que eu sei que a velocidade vai aumentando? Olha só. Aqui a velocidade é negativa, por quê? Porque o movimento é de volta. Ah, professor, mas não tinha que estar abaixo do eixo? Não, esse gráfico aqui é do espaço, tá? Esse gráfico do espaço. Aquela questão de estar abaixo ou acima do eixo é o gráfico da velocidade. Então, esse gráfico do espaço mostra que a posição está diminuindo até chegar no zero, tá? Então, o movimento é retrógrado. Agora, por que eu sei que é acelerado? Menos com menos, mais. Ó, errado, tá errado aqui, né? Tem um errinho aqui. Então, menos com menos é mais, tá? Eu vou dar uma consertada nisso aqui. Oi, viva a edição! Ok, pessoal, então menos com menos, mais, tá? Ninguém viu que tinha um menos aqui. Bacana. Por que eu sei que a aceleração aqui é negativa, cara? Porque isso aqui é parte de uma boquinha com cavidade voltada para baixo. Se a gente imaginar a parte dela aqui, ó, tá? Boquinha para baixo, aceleração negativa. E o fato da aceleração ser negativa não significa que ela é retardada. Tem que fazer jogo de sinal. Então, a aceleração é negativa, mas o jogo de sinal deu positivo, então o movimento é acelerado. Ok, pessoal? Então, a respeito aí, né, de movimento uniformemente variado até agora, tá? É isso aqui. A gente ainda vai ver no próximo vídeo a complementação, que vai ser a equação de Torricelli, tá? Então, o próximo vídeo vai ser sobre isso. A gente vai dar sequência na apostila. E aqui nós temos o cronograma que eu passei essa semana, tá? Nós estamos aqui, ó, movimento uniformemente variado.
equação da posição. Então agora você deve resolver os exercícios do 6 ao 14, que está na lista, tá? Naquela lista que está no blog que você baixou esse dia aqui. E depois que você resolver os exercícios, você vai para a resolução desses exercícios aqui. Tá? Aliás, para conferir a resolução deles, aqui eu explico muito detalhadamente toda a parte teórica de novo, em loco, em cada exercício, tá? Os gráficos e tudo mais. Então é muito importante isso aqui, ok? Você pode perceber que eu não passei exercício ainda da apostila, porque esses exercícios aqui dessa lista, eles estão bem focados para a gente trabalhar bem a parte teórica, e eu mensurei bem esses exercícios para essa finalidade. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Na próxima a gente se vê. Semana que vem eu gravo outro vídeo para a gente dar sequência ao movimento uniformemente variado. Bacana, galera! Fui!